Ezequiel 44, 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Versículo 10. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário, como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir. Versículo 13. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Versículo 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoc, diga comigo, os filhos de Zadoc, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Amém? Pai, Senhor querido, Deus poderoso, obrigado pela oportunidade de estar aqui diante, Senhor Deus, da Tua palavra mais uma vez, Senhor. E que o Senhor venha ser, Senhor Deus, quem reina neste local, Senhor Deus. E que através da Tua palavra, Senhor Deus, eu possa sair daqui como um abençoador e um abençoado, Pai. E que ninguém, Senhor Deus, possa sair daqui da mesma maneira que adentrou. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ela tem poder, que ela possa nos moldar, nos transformar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa foi a primeira palavra que o Senhor me deu em 2015. E essa palavra o Senhor me deu depois do churrasco, lá na casa do presbítero Augusto, né? Eu tenho o hábito de falar com Deus no primeiro dia do ano, de forma muito especial. A gente tem que falar com Deus todo dia, né, Felipe? Mas no primeiro dia do ano, em vez de eu pular 7 ondinhas, ou de eu colocar uma roupa inteirinha branca, eu prefiro trancar a porta do meu quarto, porque a palavra de Deus diz que quando você quer falar com Ele, você deve fechar a porta do seu quarto, e aquele que vem em oculto te responde em oculto, lá dentro do seu quarto. E eu fiz isso no primeiro dia. Nós tivemos 2 presentes, foi a palavra de Deus, né, que o Senhor me deu, a primeira palavra do ano na madrugada, e eu disse para o pastor Vitor, essa palavra que eu vou pregar lá no dia que eu for convidado da campanha. E o segundo presente foi uma gata que apareceu em casa, que nós colocamos o nome de Nina. Ela estava lá, simplesmente, às 2 da manhã, né, Dri? Tremendo no portão com medo dos fogos. Aí, primeiro eu levei a gata para dentro, né, com o aval da esposa, e depois eu fui buscar a Deus. Eu ganhei 2 presentes, ganhei a palavra e ganhamos a gata. E a gata está lá até hoje. Glória a Deus por isso. Irmãos, brincadeiras à parte, o Senhor me levou a esse livro de Ezequiel, livro maravilhoso, livro entre os profetas maiores ali, Ezequiel, Jeremias, Isaías, mas Ezequiel ele tem algo diferenciado. E mesmo já lendo o livro de Ezequiel, eu nunca tinha reparado, pastor, nesse detalhe que o Senhor me levou, porque eu abri justamente no versículo onde falava dos levitas, os filhos de Zadoc, como nós acabamos de ler. E o livro de Ezequiel, ele é diferente, por quê? Principalmente dos profetas maiores, de todos os outros profetas que escreveram no Velho Testamento. Porque o Senhor quebra um paradigma com o profeta Ezequiel. Até então, o israelita ele tem um entendimento de que Deus fala só em Sião, de que Deus só fala em Jerusalém. E aí Deus levanta Ezequiel, o profeta do Vale dos Ossos Secos, né?
do nosso famoso Ezequiel 37, para falar à beira do rio Quebar, a quase, 1.000 quilômetros de Jerusalém, longe de casa, no cativeiro babilônico. A primeira coisa que eu aprendo aqui: Deus não fala somente na igreja, Deus não deve falar somente aqui na igreja, Deus deve falar lá onde você está, seja lá no Ceará, na Bahia, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita. O Senhor mostrou ali a uma geração de que o Deus dos deuses, Ele não fala, Ele não é limitado a um espaço físico, Ele não é limitado a 4 paredes, Ele não é limitado a um número de pessoas, mas aonde invocar o nome do Senhor, ali você o achará. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Ezequiel, ele vem dessa linhagem, ele vem como um profeta que traz visões diferentes, e visões que até hoje muitos tentam interpretar, assim como o livro de Apocalipse também, né? É um livro de difícil interpretação, e as visões de Ezequiel são bastante, para algumas pessoas, confusas, né? Visões distintas, diferentes de tudo aquilo que nós vimos em outros profetas. Mas ele fala de 2 tempos. Ele fala do tempo do cativeiro babilônico, que é o tempo atual em que ele está passando, e ele fala de um tempo vindouro, que é o tempo que nós estamos vivendo, e ainda coisas que vão acontecer, todas elas no livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel, a gente pode dividir ele ali em 3 partes. Ele começa falando sobre o pecado de Israel, sobre o erro de Israel, os erros de Israel, ameaçando os povos que zombam de Israel e que zombam do Deus de Israel, né? Mas a partir do capítulo 40, ele termina de forma nobre, né? Fala também sobre o ministério e a chamada de Ezequiel, mas a partir do capítulo 40, a gente vai ver a restauração do ministério, a restauração do santuário, a restauração do culto, e é nisso que eu queria me ater aqui. A primeira coisa que eu aprendo aqui, desses primeiros versículos que a gente leu, é que os fiéis servem junto com os fiéis. Diga para o teu irmão: os infiéis estão juntos com os fiéis. Irmãos, não vai ter todo mundo santo dentro da igreja. Dentro da igreja, né, se a gente ficar vendo quem faz e quem não faz, quem te cumprimentou, quem não te cumprimentou, quem sorri para você, quem não sorri, fica difícil. Porque a Bíblia diz aqui que eles estavam ali juntos, misturados, porque Deus chama Ezequiel e fala para ele: tem uma tribo no meio dos levitas que são diferentes. Os filhos de Zadok, eles não se extraviaram, eles não se contaminaram, sabe? Eles não são homens. Aqui, se você ver o contexto, ele vai dizer: não são homens de coração incircunciso, né? Incircunciso de alma, incircunciso de corpo. Ou seja, eles eram homens tementes a Deus, né? Porque aquele que não tem a marca da circuncisão, que era a marca exterior, é a maneira como ele anda, que todo mundo vê. Eles não tinham essa credencial, né? Eles estavam desviados, esses sacerdotes que estavam servindo ao Senhor, desviados da maneira correta de servir ao Senhor. Eles não tinham a marca nem por fora e nem por dentro, que seria a circuncisão de corpo e a circuncisão da alma, que é a circuncisão do coração. É a maneira com que eu sirvo a Deus, como eu sou na minha casa, como eu sou no meu trabalho, como eu sou na minha vida, o que eu passo para as pessoas. Essa é a circuncisão da alma, né? Não está falando de uma aparência física, que é só a circuncisão exterior, que é uma marca no corpo, onde muitas vezes a pessoa não consegue nem ver o seu jeito de se vestir ou a Bíblia que você carrega embaixo do braço, mas é um modelo, é uma conduta, é uma maneira de viver. E a palavra de Deus diz que os sacerdotes, os levitas, que também eram da tribo de Levi, estavam desviados, pastor, e faziam, né, o culto a Deus de qualquer maneira. E em Ezequiel 44 começa a restauração do culto. Começa a restauração do culto. E sabe o que mais me deixou aqui perplexo? Que Deus, ele permite que sirvam aqueles que estão levando a sério e aqueles que não estão. Mas ele faz aqui uma observação importante. Ele diz assim no versículo 10: os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, e que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Em outras palavras, vão colher o que plantaram.
Então, irmão, não se preocupa se quem está servindo do seu lado é mentiroso. Não se preocupa que quem serve a Deus nessa caminhada é falso. Não se preocupa que quem serve a Deus, você sabe que é uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora, porque a palavra de Deus diz que eles vão estar sim na porta do templo, mas eles vão colher tudo aquilo que plantaram. Porque Deus é justo, né? A palavra de Deus diz: minha é a justiça. É o Senhor quem faz justiça, então a gente não tem que se preocupar com isso, porque o Senhor tem olhado a casa dele e tem olhado o culto dele para com ele. Para você saber quem era Zadok, Zadok também era da tribo de Levi, outra coisa da descendência de Arão. E a segunda coisa, e aqui começa, o nome Zadok significa a pregação, fiel, né? E ele manda aqui, quando Deus Ezequias, fala são esses, são os filhos de Zadok. Eles não se contaminaram e é eles que vão servir perante mim, diante de mim. Zadok, ele, além disso, ele também foi quem ungiu Salomão. Está vendo na história? Porque tudo tem uma ligação, né, pastor? Ninguém é profeta por acaso. Diz para o seu irmão, ninguém está aqui por acaso. O pastor não é pastor por acaso. Não é. Tem uma linhagem, tem uma história, né? E Zadok, junto com Natã, ele foi escolhido por Davi. Já devia ter um bom procedimento no reino para que ungisse a Salomão, né, como rei. Então, assim, ele tem toda uma história, ele tem pedigree, vamos dizer assim, espiritual. E quando você pega, o que mais me intrigou aqui, e aí vem a revelação da palavra. Quando eu entrei para espionar aí um pouquinho sobre a vida da tribo de Levi, que é da onde os filhos de Zadok descendem, é algo muito interessante. E aqui eu queria que você se atesse. De todas as tribos de Israel, a tribo de Levi era a única que ela podia entrar em cidades. Ela podia conquistar cidades, pastor. Mas você vai ver lá em Deuteronômio 18, 1 e 2, que Deus diz assim: mas os sacerdotes, os levitas da tribo de Levi, não possuirão terra, porque eu, o Senhor, sou a sua herança. E quando o Senhor me revelou essa palavra, porque isso é a revelação de Deus, isso não está na Bíblia, né? Isso é o contexto dos filhos de Zadok, pastor. É algo muito forte. O Senhor me trouxe uma outra concepção, que é o entendimento da herança, né? Que é o entendimento da herança. Eles só eram fiéis, pastor, porque eles eram da tribo de Levi e eles entenderam que eles não poderiam ter possessão, que a possessão deles era Deus. E trazendo para os nossos dias de hoje, o que o Senhor quer nos dizer e nos mostrar é que nós não podemos estar apegados às coisas que nós possuímos aqui na terra, senão você não vai servir a Deus com excelência, senão você não vai ter autoridade para entrar no santíssimo lugar, senão você vai ficar sempre às portas do templo, aonde só o povo te vê, aonde só o povo te aplaude, mas o verdadeiro Deus ainda não te contempla. É diferente. Eles entenderam, e quando a gente entende qual é a sua herança. Você entende qual é a sua herança? Você já parou para refletir se você entende qual é a sua herança? Porque se você entender qual é a sua herança, o seu culto, pastor, o culto que você faz a Deus, ele é um culto perfeito, ele é um culto sem mácula. Quando eu entendo a herança, quando eu sei o porquê eu estou aqui, quando eu sei o porquê eu faço parte disso tudo. Aí você pode falar para mim, mas poxa, a gente está falando de Velho Testamento, você está falando de um culto que era praticado por um povo, por uma nação, né? De um Deus que pedia sacrifícios, animais. O que isso se aplica para mim hoje? Esse culto não existe mais. Eu não trago mais carneiro aqui para o pastor fazer o holocausto. Onde é que eu me enquadro? Você se enquadra em Romanos 12, 1. Abre tua Bíblia comigo aí. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pouco glória, pouco aleluia. Pouco.
Você não entendeu. O apóstolo Paulo diz o seguinte: apresentai os vossos corpos de forma irrepreensível, esse é o vosso culto racional. A melhor tradução que eu achei, pastor, para isso, eu fui buscar porque eu queria entender. A melhor tradução para culto racional, a gente trazendo do grego para cá, é adoração em obediência. Esse é o vosso culto racional, jovem. Adoração em obediência. Irmãos, a diferença é que você hoje é o templo do Espírito. A diferença é que você hoje é o sacerdote. 1 Pedro 2,9, né? Vós sois reis e sacerdotes diante de Deus. Se Deus é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, você é o templo. Você é o sacerdote. É você quem presta o culto. Quem está entendendo? Então, se naquela época não podiam servir ao Senhor de qualquer jeito, né? Apenas os filhos de Zadok, aqueles que entenderam de onde vinha a herança, hoje muito mais. Hoje muito mais, porque hoje eu sou o templo, pastor. O Senhor habita em mim, Ele quer habitar em mim. Sabe o que eu mais pedi para o Senhor? O que nós podemos trazer para os nossos dias, presbítero Augusto, com essa mensagem? Qual a reflexão que eu trago nessa noite sobre o serviço que eu tenho prestado a Deus? Qual é a qualidade, pastor, desse serviço? Qual a qualidade que eu tenho dado para esse templo? Será que o templo está de acordo com os requisitos de Deus? Com os preceitos? E aí vem um grande mistério, para mim ele é eterno, que é você entender e compreender. Quando eu compreendo qual é a minha herança em Cristo, eu faço um culto de excelência. Eu não preciso de ninguém para me dizer, vá por aqui, vá por ali, mude isso aqui, para de usar isso, para de fazer aquilo, para de falar assim. Quando eu reconheço, eu entendo nele a herança, eu vejo que nele vai valer todo o labor, eu vejo que nele vai valer todo o sofrer, eu vejo que nele vai valer toda a dificuldade, eu enxergo nele a herança incorruptível, sabe? Aquela herança que o dinheiro não vai poder comprar, a traça não vai poder comer, sabe? Quando eu enxergo, eu fico que nem o apóstolo Paulo, eu fico meio maluco. Paulo, apóstolo, vai dizer o quê? Ele fala assim, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Se você vê o contexto, ele está sofrendo. Depois ele vai dizer que eu considero tudo que eu sei, tudo que eu fiz, como esterco. Eu estou de olho na herança, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, se vão, mas para aquelas que não se veem, porque essas sim são eternas. Esse é o verdadeiro culto. Quando eu começo a enxergar a herança que eu tenho em Deus, eu vou agir como o apóstolo Paulo, que chega uma hora que ele vai falar assim, eu não sei mais o que é bom. Eu estou tão convicto do reino, eu estou tão convicto do culto, pastor, que eu não sei se eu quero ir embora para continuar o culto lá em cima, ou se eu quero ficar aqui para ver se eu converto mais alguns para esse culto. Você não tem medo da morte, irmão, você não está entendendo. A convicção da herança em Cristo tira, lança fora todo medo. Os sacerdotes, os filhos de Zadok. Tem um versículo que diz assim ali, João 4, está ali no nosso, da pregação de hoje, eu até anotei ele aqui, Mas a hora vem, e já é agora, em que os verdadeiros adoradores não mais adorarão somente, aí eu coloquei aqui, em Jerusalém ou em outro lugar, mas eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Esse versículo, irmãos, adorar a Deus em espírito e em verdade, não é você vir aqui de forma espiritual e se emocionar, né? A gente se emociona com tanta coisa, a gente se emociona num culto, a gente se emociona com uma palavra, mas a gente se emociona muitas vezes, você pode se emocionar escutando qualquer tipo de música, né? Eu me emocionava escutando MPB, de repente, eu me emocionava escutando Djavan,
Chico Buarque, eu me emocionava. De repente você se emociona com outras coisas, mas para se emocionar, não necessariamente precisa do culto, não necessariamente precisa vir na igreja, porque para se emocionar, você se emociona até ligando a televisão, né? Mas tem pessoas que vêm às vezes à igreja e sentem aquela emoção, né? Ô pastor, eu queria te dizer hoje que a palavra foi uma bênção, eu senti um arrepio. Pastor, a palavra foi de Deus hoje, ó. Eu estou suando, estou emocionada. Estou emocionado. Mas a hora que sai ali fora, tem culto. O culto ficou só na emoção. Porque para ficar só na emoção, continua ouvindo o cantor preferido, a música dor de cotovelo, né? Vendo o filme que te faz chorar, lembrando do amor passado, vai te emocionar. Agora, se for para ver uma vida de culto, de dedicação ao tempo, aí a coisa é mais estreita. E eu queria trazer hoje a reflexão, o serviço que nós estamos feito à casa de Deus. E quando eu falo nós, é a igreja de Cristo. Porque não dá para servir a Deus de qualquer maneira. E hoje a coisa está muito banalizada, né? Se a pessoa fala bem, ela vai ganhar o direito de trazer uma palavra. Muitas vezes é assim aí fora, não estou dizendo que é assim aqui dentro. Se a pessoa cantar bem, ela vai ter aí o direito de entrar no ministério de louvor, né? Se a pessoa tem uma boa oratória, poxa, eu vou treiná-la para dar aula na escola dominical. Mas isso não são critérios suficientes para servir no templo. A gente precisa entender que existe um Deus que requer santidade, um Deus que requer amor à obra, um Deus que requer entrega total, pastor. E dessa mensagem, irmãos, sobre os filhos de Zadok, foram 3 que ele teve, 3. Sabe o que eu quero? Qual é o meu sonho? É que um dia, assim como no livro de Ezequiel, há uma pausa, se você ver o contexto, aonde Deus fala para Ezequiel, ó, dos levitas, dos sacerdotes, os filhos de Zadok, esses vão servir na minha casa. A minha oração, sabe, é que, para que um dia, sabe, pastor, a gente também possa estar em algum mural, ou em algum documentário escrito assim, mas neste ano, o pastor Vitor, filho do presbítero Augusto, foi quem serviu nesse local. Mas nesse ano, o Gustavo, filho da irmã Dirce, serva fiel, é quem esteve nesse local. A minha oração é que o meu filho possa ver um dia a minha história e falar assim, eu sou filho desse cara aí. Esse é meu pai. Como que teu filho vai te ver daqui a alguns anos? Qual é o exemplo de culto que você está dando para ele? Será que ele vai ter orgulho para falar de você na roda de amigos daqui a alguns anos? Será que você vai estar com a foto estampada no jornal? Qual vai ser a matéria? O que ele vai poder lembrar? Qual é o legado que você está deixando de culto, de vida com Deus? Porque, irmãos, a nossa entrega não tem sido inteira. Isso eu queria que nós aqui hoje abríssemos entendimento para isso, abríssemos o coração, deixasse Deus trabalhar. Não fique bravo, o presbítero. A entrega tem que ser inteira. A gente para, às vezes, pastor, para falar com Deus, mas não desliga o WhatsApp. Para que quando você vai orar no quarto, você tem que levar o celular, irmão? Você sabe que vai chegar mensagem. Algum indivíduo naquele momento vai te enviar. Não é assim? Você sabe que vai piscar a luzinha que chegou mais uma do Facebook. Não leva. Culto a Deus, entrega por inteiro, é o momento de Deus, é a hora de Deus, mas fica dando animal com defeito, fica chegando no templo de qualquer jeito. Você é o templo, você é onde Deus quer habitar, e a palavra de Deus já diz no Velho Testamento, que eu, Senhor, não habito em lugares feitos, por mãos de homens, mas Ele habita no nosso coração. E se Deus habita em você, qual é o serviço prestado a Ele? Qual é a qualidade desse serviço? De que maneira você está nesse serviço? Você está inteiro nele? Você está inteiro nele ou você está assim, já sei até como vai ser a oração de hoje.
Eu vou pedir para a irmã Lucinha, porque o filho dela está doente, minha mãe falou que está com dor de cabeça, e meu pai está brigando muito com ela, essas 3 coisas. Você vai dar uns 5 minutos. E o tempo com Deus? E o tempo para Deus? E o tempo de Deus? Ouvir a voz de Deus, você só fala. Nunca deixou Deus falar. Você só fala, normalmente reclama. Normalmente está tudo ruim. Ou não está tão bom quanto você gostaria. Mas você já fechou a porta do quarto e falou: Deus, eu estou aqui só para dizer que eu não sou nada. Que se o Senhor não quiser, meu coração não tem bateria, eu nem levanto amanhã. Mas vem habitar em mim. Vem falar comigo. Mostra para mim o que é que o Senhor tem ali na Ieta para mim. O que tem lá no tabernáculo? O que é para mim fazer, Senhor? Mostra, Pai, fala comigo que eu quero chegar no pastor, já tenho certeza que vai ser de Deus. O que o pastor Vitor está precisando, Deus? Fala comigo. Onde que eu posso contribuir, Senhor? Será que é lá no espetinho? Será que é lá na cantina? Será que é na limpeza? Eu não sei. Ou é um ministério maior? Não sei. Será que você ora assim? Será que você fecha a porta do quarto e faz uma oração, né? Como o pastor Vitor disse hoje aqui na ministração da oferta, e que falou muito ao meu coração. Sabe quantas vezes eu já pedi para Deus só sabedoria? Senhor, não quero trocar de carro, não quero que meu time vença o campeonato, eu só quero sabedoria. Não quero ganhar mais, só sabedoria. Pouquíssimas vezes. Quantas vezes a gente se fechou no quarto e falou: Deus, eu só quero ouvir, hoje eu não vou falar. Estou aqui, Senhor, em espírito, vou dobrar o meu joelho, vou começar a louvar. E se o Senhor quiser, eu vou falar como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem um monte de gente para falar, pastor, mas poucos são que querem ouvir. Eu acredito que Deus hoje está vivendo um tempo, irmãos, que é difícil você ser disputado com o Twitter, Facebook, Instagram, né? O que mais? Twitter, Facebook, Instagram, ajuda aí, pessoal. WhatsApp, Messenger, o que mais? Mais? Face, né? Facebook. Concorrência é grande. Concorrência é grande. Eu mandei um WhatsApp no particular do pastor Vitor, da frase de... Você lembra quem que era? John Piper? Eu não lembro agora. Mas a frase dizia assim: o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, né? Todas essas ferramentas, elas vão testemunhar diante de Deus quando Ele voltar, que nós tínhamos tempo sim para orar. Eles vão testemunhar. A Bíblia diz, né, que tudo testemunha. Tudo testemunha, pastor. Não, eles tiveram tempo sim, está aqui, ó. Pessoal, o dia dele era 24 horas, ele dormia 8. E com as restantes, aí 1/3 disso aí era Facebook, WhatsApp, comer. WhatsApp, Facebook, comer. Facebook, WhatsApp, comer. Mas ele aqui, ó. 30 segundos. Pai nosso que estás no céu, boa noite. Ô Senhor. Mas quando ele vai na campanha dos 12 dias, irmãos, se Deus não falar com ele, Deus tem que usar o profeta, tem que parar o culto, viu, pastor? Tem que fazer o que for preciso. Porque, poxa, eu li o versículo ontem, né, Deus? Eu até orei o Pai Nosso, coisa que eu não faço. Né? Aquela oração decorada, caixinha de promessa. Caixinha de promessa é uma maravilha. Só tem coisa boa. Não é assim, irmãos? Ou senão você vai no embalo, né? Fala, pô, estou com preguiça de ler a Bíblia. Deixa eu ver se o irmão postou alguma coisa de crente aqui no WhatsApp. Né? Tem gente que é assim. Deixa eu ver se tem algum versículo de 1 minuto e meio, meu, que já é 1 minuto e meio para mim escutar a palavra. É um negócio pesado, né? Difícil, né? O racha da motocicleta ali, quando você joga a filmagem, pode ficar 5 minutos que esse cara está na adrenalina lá. A hora que vem uma mensagem poderosa, 8 minutos você está doido. Eu vou mandar aqui, ok, glória, né? É bênção, hein? Não sabe nem o que é, nem abriu. É bênção, hein, pastor? Aí o pastor manda para o pastor, bênção o quê, irmão? Falei que morreu o irmão ali.
Bom, que WhatsApp você recebeu? Vocês dão risada, tem gente se identificando, né? Mas é assim, irmãos. Sabe, quando o cara vê, eu costumo postar eu não tenho problema nenhum em falar aqui diante até da câmera que está gravando. Eu costumo postar tudo aquilo que é bom, a Bíblia fala que nós devemos reter, né? Tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é agradável. E eu costumo postar ali os Talmidim, né? Do Ed René, teólogo que eu admiro bastante. E é muito bacana, porque são reflexões diárias sobre temas diversos, temas do dia a dia. E aí eu posto na igreja onde eu congrego lá, não tem uma manifestação, querido. Não tem uma manifestação. Mas dá 30 segundos depois, o vídeo normalmente é de 4 ou 5 minutos, que não é nada. Amém? 4, 5 minutos. Tem uns vídeos maravilhosos de 45, eu sou louco para postar, mas eu sei que ninguém vai ver. Aí eu posto de 5. Daqui a pouco o irmão manda em cima assim, a pizza estava da hora, hein? E aí começa o comentário da pizza, irmão, sem brincadeira. É uns 40, lá também tem bastante gente, 40, 50 comentários sobre a pizza, estava da hora. Ninguém abriu o Talmidim. Mas eu glorifico, eu vou continuar, né? Caminhando e cantando. Eu vou soltando a semente. Que, irmão, se a gente não usar a ferramenta para glorificar a Deus, não estou falando para você ser um alienado, né? Porque se você ficar mandando um WhatsApp o dia inteiro para mim de versículo da Bíblia, eu também não vou ler 24 horas por dia, não estou dizendo isso. Vamos radicalizar. Mas vamos ter o bom senso de dar crédito a quem merece crédito. Vamos se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é sadio. É por isso que a gente vê muita coisa, muita distorção hoje. Pessoas que não sabem o que é, não sabem o que são, nem para onde vão. Não tem exemplo, não tem conversa dentro de casa, não tem pai, não tem mãe. Ele precisa se aparecer para alguém, aí ele é abraçado pelo WhatsApp, ele é abraçado pelo Facebook, ele é abraçado pela moda, ele é abraçado por tudo aquilo que enche, esse lixo da mídia que entra na tua casa, né? Todo dia, ele é abraçado por aquilo, ele começa a ser igual aquilo, ele começa a ficar parecido com aquilo, e para ele aquilo está bom pra caramba, porque ninguém abraça ele, ninguém conversa com ele, ninguém ensina ele, ninguém direciona ele. Mas não, vamos plantar a boa semente, quem sabe alguém abre. Quem sabe alguém que está pensando em se suicidar, lê, não se suicida, né? Quem sabe alguém que está entrando numa depressão, ouve, porque a palavra de Deus ela cura, né? E ele sai dessa depressão, e ele se anima, e ele se alegra. Você já parou para pensar nisso? O poder que nós temos na mão através da palavra de Deus hoje, nesse mundo que a gente está? Você já pensou? E tem tanta coisa ruim por aí, irmãos. A gente tem tanta coisa de qualidade para procurar, para filtrar. É isso que vai fazer a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e que não servem, e que fazem um culto que verdadeiramente agrada a Deus. O que me faz ser alguém que presta um serviço de excelência, grave isso, irmão, na tua vida. O que nos faz ser alguém o que nos faz ser alguém que presta um serviço de excelência, um bom culto, é a consciência de onde está a minha herança. Olha o que diz aqui, ó. Ezequiel, no mesmo capítulo 44, versículo 28. Lembre-se que você é rei e que você é sacerdote, amém? Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes darei possessão em Israel. Eu sou sua possessão. Irmãos, eu não tenho nada, pastor Vitor, nada além de Cristo. Cristo, ele é suficiente, total, na minha vida. Ele é a minha herança, ele é a minha possessão. Quando você tem ele como herança e como possessão, você vai viver coisas que você nunca viveu. Coisas que você nunca viveu, pastor. Mas ele tem que ser a sua herança e a sua possessão. Você tem que estar desprendido de qualquer outro tipo de vaidade. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tenta ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, a achará. É muito forte, irmãos. Eu queria que você saísse daqui hoje apenas com essa reflexão. Você tem perdido a tua vida? E quando eu digo perdido aqui, abre um parênteses,
O perdido, irmãos, é perdido na concepção mundana. Porque se você falar para o teu amigo que você ficou 1 hora lendo a Bíblia, ele vai falar, você é louco, você podia estar jogando FIFA 15, né? Você ficou meia hora fazendo um esboço, você ficou ali ouvindo essa mensagem, você podia estar fazendo outra coisa. É isso, são essas inversões de valores, é isso que a gente precisa moldar, para a gente ter um culto de excelência. É esse o verdadeiro culto a Deus. Quando você tem uma consciência de que a sua herança é Deus e de que existe um céu te esperando, irmãos, isso aqui tudo fica, sabe, pastor? Eu vou falar. O Bruno, que não está aqui entre nós hoje, ele tinha essa consciência. Ele tinha essa convicção que a herança dele estava em Cristo. Até nas coisas que ele fazia e naquele se antecipava a fazer, era envolvida a obra de Cristo. Se ele pensasse algo que ele ia fazer amanhã, é para a casa de Cristo, é para a obra de Cristo, é para o ministério de Cristo. A minha vida é para Cristo. E eu sou testemunha lá trabalhando, que por onde ele passou, ele é uma carta lida, é templo, é culto. E você sabe por quê, irmãos? Que de coração, ele nunca falou com hipocrisia, inclusive no vídeo que ele gravou no hospital. Nunca. A herança dele é Cristo. A visão dele, da herança, incorruptível herança, é Cristo. Demonstrava que a herança é Cristo. Quem está entendendo? Demonstre que a tua herança é Cristo, não só de falar, porque hoje virou modismo ser evangélico. É até legal, socialmente falando é bonito. Sou crente, sou evangélico, sou cristão, estou na igreja tal, passa aquela impressão de certinho, né? Agora ser cristão, quando ninguém está te vendo, não é fácil. É só isso que Deus quer. É só isso. Obediência eu quero, não é assim? Diz o Senhor. E não sacrifício.